Olá, nesse exemplo vamos comentar sobre o problema que pode ocorrer quando eu tenho uma linha de zeros, quando da montagem da tabela de Rouff-Hurwitz, utilizando o critério de Rouff-Hurwitz. Então esse exemplo é do livro do Ogata, Engenharia de Controle Moderno, da página 195, da quinta edição. Pode ser que você esteja utilizando outras edições e ele esteja em outra página, ou nem seja esse exemplo exatamente. Mas ele dá esse exemplo, esse polinômio da equação característica, e vamos analisar então a estabilidade, um polinômio de quinta ordem. A partir de então vamos montar a tabela. Então S elevado a 5, S a quarta, S a terceira, S a segunda, S0. Montamos par a par, como vocês já conhecem. Então, 1 e 2, próxima coluna, 24 e 48, próxima coluna, menos 25 e menos 50. Perfeito. Então, aqui a gente vai calcular o termo B4. Então, B4 vai ser igual a menos 1 sobre 2, mantém-se a primeira coluna. A próxima coluna, 24 e 48, determinante sobre 2. Esse valor aqui, se vocês calcularem, dá 0. Então, agora vamos calcular B3. B3 é calculado dessa maneira, menos 1 e 2, permanece a primeira coluna, menos 25, menos 50, sobre 2. Isso daqui, observe, calculando o determinante, dá 0. O termo B2 também vai ser calculado. B2 menos 1 e 2, primeiro mantém-se aqui, como está explícito, seria uma coluna de zeros, e também daria 0. Então, B4, B3 e B2 é uma linha de zeros. Então, como tratar esse problema? Quando acontece esse fato, é um caso especial do critério de Rouff-Hurwitz, vamos utilizar então um polinômio auxiliar, que é composto pela linha anterior com os termos que você deva escrever tal qual está, por exemplo, aqui ele está relacionado a S4. Como você está passando para a próxima linha, a linha anterior, próxima coluna, esse termo aqui é S3, esse termo é S ao quadrado. Então, como você vai escrever? Eu vou chamar PS, então, 2S a quarta, lembre-se, 2S a quarta, 48, aqui é S a terceira, S a segunda, então mais 48, S a segunda, menos, aqui é S a primeira e S elevado a zero. Então, esse é o polinômio que vocês trabalharão. Vamos, a partir de então, observar a seguinte situação. É um polinômio de quarta ordem. Vamos analisar, mas as possibilidades que temos aqui para esse polinômio é de existir pares de raízes de igual valor, é uma situação, e de sinais opostos, lembre-se da simetricidade para esse caso, ou ter duas raízes reais simétricas ou duas raízes reais complexas conjugadas no eixo imaginário. Então vamos observar isso daí. Então precisamos, para que pegar esse polinômio e tirar a sua derivada. Então dp de S em relação a S vai ser 8S ao cubo mais 96S. Então, esse polinômio aqui, esses coeficientes serão substituídos aqui. A recomendação é que se monte uma nova tabela para que não haja tanta informação ou haja uma confusão. Então, vamos montar aqui novamente essa terceira. 1, 2, 24, 48, menos 25, menos 50. E aqui serão usados os coeficientes desse polinômio. Então, veja que estamos 8S ao cubo, 48S ao quadrado, 96S. Então, está correto. Nós mantemos as próximas linhas e aqui montaremos o restante. Vamos verificar se não vai dar nenhum
nenhum problema com esse polinômio. Então, vamos calcular aqui C4 e C3. C4, novamente, a mesma determinante, vamos trabalhar com esse par de linhas. Então, nós temos 2 e 8, aqui negativo, 48, 96, determinante, divide por 8. Esse valor aqui vai dar 24. Façam aí com calma que vocês vão encontrar esse valor. C3 vai ser 2 e 8, é mantido, menos 50 e 0, divide por 8. Isso vai dar menos 50. Vamos calcular aqui D4, D3. Eu vou colocar apenas os valores para ser um pouco mais rápido nesse vídeo. Então, vocês podem encontrar aí, por meio desse procedimento, D4 112,7, D3 0 e E4 igual a menos 50. Se vocês observarem, houve aqui uma mudança, apenas uma mudança de sinal. Onde era negativo, aqui passa a ser, onde era todos são positivos, esse aqui passa a ser negativo. Então, há uma mudança de sinal de S para S elevado a zero. Então, dessa forma, existe um par de polos simétricos no eixo real. E, de fato, o que é que nós temos aqui é a seguinte conclusão. Nós temos um polinômio de quarta ordem, que é analisado. Se eu tiver um polo no semiplano direito, por simetricidade eu tenho um polo no lado esquerdo. Não haveria possibilidade de ter um par de polos complexos, porque se eu afirmasse que haveria aqui dois par de polos complexos, aqui teria um outro par, mas só houve uma mudança de sinal, então não há como afirmar tal coisa. Então só há essa possibilidade. Como houve apenas uma mudança, esse par de polos está aqui no eixo real, seu simétrico está no lado esquerdo. Lembre-se sempre que vai haver simetria. O par de polos, em relação a esse polinômio de quarta ordem, provavelmente eles estão localizados no eixo imaginário. Então aqui haverá já um sistema aqui, são 4 raízes, então um sistema de quarta ordem devido a esse polinômio. E onde está a quinta, já que o polinômio aqui é de quinta ordem? Provavelmente não houve mudança até o surgimento da linha de zeros, ou seja, apenas observando essas duas primeiras linhas, se manteve. Então há um polo no eixo real, um segundo. De fato, eu usei o Octave Online para calcular as raízes que estão aqui, então são mais ou menos 5J, tá? E mais menos 1 e mais 1. A outra raiz, menos 2, ou seja, a localização desse par de polos, as raízes que estão localizadas, existe um par de polos no eixo imaginário, 2 no eixo real e a quinta localizado em menos 2 devido a não haver mudança de S5 até S4, que é onde houve a formação do polinômio auxiliar e onde foi usado a derivada desse polinômio. Até o próximo vídeo, pessoal.